Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nossos materiais, a parte teórica, né, da nossa disciplina de resistência dos materiais vai ser adicionada aí no Google Sala de Aula, né, assim como também as videoaulas. E aí vocês sempre vão receber um comunicado por e-mail ou no nosso grupo, né, de WhatsApp, sempre que tiver algum material novo, tá? Normalmente a gente vai seguir o horário da aula presencial, então nossos encontros sempre vão ser nas quartas e nas quintas-feiras. E assim, até quando voltar à normalidade, nós vamos utilizando dessas ferramentas para continuar nosso processo de estudo, tá bom? Na aula passada ficou 2 exercícios, eu vou corrigir os 2 hoje, tá? E aí, conforme vocês forem tendo alguma dúvida a respeito desses exercícios, eu vou explicando para vocês lá na sala de aula, conforme vocês forem postando no mural ou lá no grupo de WhatsApp, tá bom? O exercício 3 nos solicita o seguinte aspecto, né? Os dois elementos estão interligados por pinos, né? Em B, como mostra a figura abaixo, que também apresenta vistas de cima dos acoplamentos A e B. Se a tensão admissível de cisalhamento para os pinos for de 90 MPa e a tensão de tração admissível para a haste CB for de 115 MPa, determine o menor diâmetro dos pinos A e B e o diâmetro da haste CB necessários para suportar a carga aplicada. Tá ok? Então eu tenho esses dois elementos aqui interligados pelo pino aqui no ponto B, e nós precisamos saber então dimensionar os diâmetros tanto da haste, o diâmetro da haste BC, quanto dos pinos B e A, perfeito? Então nós vamos fazer esse processo agora, tá? Bom, só que antes disso é importante nós sabermos que é necessário identificar as cargas aplicadas nesses pinos A e B e na haste BC, certo? Então é importante nós relembrarmos alguns conceitos de mecânica para engenharia, que é considerar o meu sistema em equilíbrio e eu fazer a somatória de forças em x, y e momento, ok? Então esse é o nosso primeiro passo. Só que antes, né, de fazer essas contas, eu vou colocar aqui, desenhar primeiro o diagrama de corpo livre desse problema, tá? Identificando todas as forças presentes nele. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma haste, certo? Que eu tenho aplicado uma carga de 6 kN para baixo. E essa haste vai ter uma força, né, um vetor força para o sentido para cima, desta forma, né? Então aqui, exatamente em cima do pino B, eu vou ter um vetor força, que eu vou chamar de força de BC, perfeito? Por consequência, se eu tenho uma carga inclinada, vai aparecer as componentes dela em X e as componentes dela em Y, perfeito? Então aqui eu tenho a FBCX e aqui eu tenho a componente FBCY, perfeito? Voltando aqui um pouco mais para a esquerda, eu vou me deparar com essa carga de 6 kN, tá? Vou colocar ela aqui, então eu também tenho uma carga de valor de 6 kN, perfeito? Depois, andando mais um pouquinho, eu tenho um apoio, né, um acoplamento aqui no ponto A, e aí ele vai me responder de duas maneiras, né? Ele vai me responder através de duas incógnitas. Eu vou ter reações nesse ponto em X e Y. Se eu tenho uma carga para baixo aqui de 6 kN, esse apoio aqui em A vai permitir que eu tenha uma carga para cima em Y, ok? Então eu vou colocar aqui um AY. Bom, se eu tenho uma força proveniente desta haste para a direita, então aqui eu vou ter uma força para a esquerda, tá ok? Uma força para a esquerda. Vocês vão me perdoando os cachorros aí, eles também estão participando aí da aula de vocês, tá bom?
aqui eu vou ter uma força, então, AX, perfeito? Bom, aí eu consegui montar meu diagrama de corpo livre, certo? Diagrama de corpo livre. Então eu consigo resolver sem nenhum problema esse exercício, tá? E aí eu consigo encontrar qual que é a força que é exercida no pino B e qual que é a força exercida lá no pino A, tá bom? Vamos lá. Eu posso começar a fazer aqui a somatória de momentos no ponto A, certo? Vou pôr aqui, somatória de momentos no ponto A. É nesse ponto aqui que eu vou fazer todo o meu sistema de giro, tá? Eu vou considerar que anti-horário é o meu positivo, perfeito? Então, como que vai ficar aqui? Todas as forças que atuam em cima desse ponto de giro vão gerar zero momento, tá? Porque não tem distância entre a força e o ponto. Mas a força de 6, a força FBCY, vão gerar momento? Vão gerar momento, certo? E aí nós temos que lembrar que momento é força vezes distância. Bom, vamos lá. Olhando a carga de 6 aqui no nosso exercício, eu sei que 6 até o ponto A eu tenho uma distância de 2 metros. E isso aqui vai tentar girar horário. Então vai ser menos 6 vezes a distância de 2. Perfeito? E aí eu também consigo visualizar que essa força, que é uma componente dessa resultante FBC, vai tentar girar anti-horário, ou seja, no meu sentido positivo. E a distância dessa força até esse ponto vai ser de 3 metros, tá? Então, como que vai ficar isso aqui? Como eu sei que FBC, eu consigo desmembrar, né, o valor desse vetor aqui, eu sei que FBCY é o FBC vezes o seno do ângulo que está aqui, ó, certo? Tem um ângulozinho aqui. Esse ângulo vai valer quanto, né? Aqui eu tenho um triângulo menor. E aí, por semelhança de triângulos, eu consigo saber qual que é o valor desse ângulo aqui, ó. E desse aqui também, certo? Salvo me engano, aqui é 3 dividido por 4. Tangente desse valor, tangente a menos 1 desse valor, vai dar um ângulo para mim, vou chamar de θ aqui, de 36,87 aproximadamente, certo? 36,87. Bom, então eu sei que o FBCY vai ser o FBC seno de 36,87, ok? Seno de 36,87. Isso é a força, falta a distância, vezes a distância do vetor até o ponto de giro, que vai ser 3. Perfeito? Isso aqui é igual a zero. Bom, nessa equação eu já consigo saber qual que é o valor da força que exerce na haste que vai estar de B até C, ok? Então, eu isolando as variáveis, isso aqui vai dar menos 12, passo para lá positivo, né? Fazendo todas as contas, o valor de FBC vai ser igual a 6,67 kN, ok? 6,67 kN. Bom, mas eu achei só essa força aqui, ó. Perdão, só essa força aqui, certo? Falta eu encontrar a força em A, tá? Então vamos lá. Próximo passo, eu posso dizer que eu vou somar forças em x igual a zero. Perfeito? E tudo que tiver para a direita é meu positivo, certo? Então vamos voltar aqui no exemplo. FBCX está para a direita e em contrário a ele vai estar o AX. Então um vai ser menos o outro. Então na conta isso vai ficar de que maneira, professor? Vai ficar dessa maneira. AX está para a esquerda, né? Então vai ser menos AX. Menos AX. E FBCX está para a direita. Só que eu já vou substituir o valor desse vetor por um valor mais desmembrado, né? Eu já vou dar o resultado dele. Como, professor? Vai ser mais FBC cosseno de 87 igual a zero, ok? O valor de BC eu acabei de calcular,
Então dá para encontrar o valor de AX, certo? Então AX vai ser igual a quanto? Vai ser 6,67 vezes o cosseno de 36,87, tá? Vamos ver quanto que vai dar esse valor. 6,67 vezes o cosseno de 36,87. O valor de AX vai dar 5,33 quilonewtons, perfeito? 5,33 quilonewtons. Bom, avançando aí, ainda falta uma das variáveis que eu preciso encontrar para depois achar a resultante desses dois vetores, né? Que aí eu vou ter a força aplicada nesse ponto. Como que eu consigo calcular o AY? Também pela somatória de forças, só que agora no eixo Y, tá? Somatória de forças em Y igual a zero. Perfeito? Bom, aqui vai ser AY menos 6 mais FBCY, tá ok? Então vamos lá. Vai ser AY, perfeito, deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês, para a gente conseguir visualizar lá em cima. Vai ser AY menos 6 mais FBCY é igual ao quê? É igual a FBC seno de 36,87. Ok? Igual. Bom, se eu continuar resolvendo isso aqui, vai dar menos 6 mais FBC, eu já tenho o valor. Qual que é o valor? 6,67. 6,67 seno de 36,87 igual a zero, ok? Então, o valor de AY, nós vamos ter, resolvendo isso aqui, isolando a variável AY, eu vou ter aqui um valor de 1,91 kN, certo? Só que para eu dimensionar o diâmetro mínimo para o pino A, para esse pino aqui, ó, eu não posso considerar as componentes isoladas, eu tenho que considerar a resultante dessas componentes. Então eu tenho que achar o valor de A, ok? É isso que nós vamos fazer agora. Como eu consigo achar esse valor de A? Vai ser A igual a raiz de 5,33 ao quadrado mais 1,91 ao quadrado. Então, o valor de A vai ser correspondente a quanto? Vamos verificar aqui. 5,33 ao quadrado mais 1,91 ao quadrado. Tirando a raiz, vai dar 5,66 quilonewtons. Agora sim, agora eu consigo determinar o diâmetro mínimo tanto para o pino A como o pino B, certo? Então, vamos lá. Deixa eu dividir aqui a página. A gente tentar ser um pouco mais organizado, tá? Bom, a pergunta agora do exercício, ele quer saber o diâmetro nos pinos, tá? Vamos começar pelo pino A. O pino A, deixa eu só maximizar aqui para vocês. O pino A, pessoal, ele é um pino que sofre cisalhamento duplo, tá? Então, como que vai ficar isso se eu desenhar aqui rapidamente um esquema desse pino a respeito das forças cortantes que geram cisalhamento, tá? Vai ficar da seguinte forma. Aqui eu tenho um suposto desenho do pino. A resultante da força que atua no pino A é de 5,66, certo? Só que a força que atua em cada área que vai sofrer cisalhamento vai ser a metade desse valor, que é 2,83. 2,83. Ok? 2,83. Bom, sabendo disso, né, a gente consegue, então, dimensionar, através da tensão de cisalhamento admissível, o diâmetro desse pino, o diâmetro mínimo desse pino. Então, eu vou colocar que a tensão de cisalhamento admissível vai ser igual a cortante dividido pela área, certo? Como são duas áreas cisalhadas, então a carga que eu vou colocar aqui vai ser representando apenas uma dessas áreas para descobrir o diâmetro desse pino.
A tensão admissível é 90 megapascal. O valor da cortante para uma única área, né, desse pino aqui é de 2,83, ou eu também posso pensar o seguinte: se a cortante no valor total é 5,66, ela dividido por 2 vai dar esse valor de 2,83. Esse valor de 2,83 ele está em quilonewton, então eu tenho que passar ele para newton se eu quiser o diâmetro em milímetro, tá, pessoal? Esse 10 a terceira, dividido pela área, que é a área da seção do pino é circular, então é πd ao quadrado por 4. Multiplicando isso aqui cruzado e isolando o valor de d, nós vamos ter que o diâmetro é igual a 6,33 milímetros, certo? Normalmente essas medidas muito pequenas aqui não são utilizadas, né, na nossa vida, né, na realidade. Então provavelmente esse pino aqui seria dimensionado em cima de valor de 6,5 milímetros, tá ok? Bom, agora tem como nós dimensionarmos o pino B? Tem como sim, professor. Vamos ver então de que maneira, certo? Deixa eu voltar aqui para o exercício. O pino B, ele é um pino que sofre um cisalhamento simples, tá? Então a força cortante que age nele é a força BC, ok? É a única força para uma única área cisalhada, tá? Então como que vai ficar aqui o nosso cálculo no pino B, tá? No pino B nós vamos ter que pino B, eu sei que a tensão de cisalhamento admissível vai ser a cortante pela área, certo? A tensão de cisalhamento é 90 megapascal. A cortante, por ser um cisalhamento simples, é o valor da carga que atua no pino, que é de 6,67. Tá em quilonewton, eu vou passar para newton, para ter um diâmetro em milímetros. E a área da seção transversal desse pino é circular, então é πd ao quadrado por 4. Multiplicando e isolando o valor de d, eu vou ter que o diâmetro do pino B é do valor de 9,7 milímetros, ok? Que aí na nossa realidade a gente ia jogar esse valor para 10 milímetros, tá ok? Bom, acabamos? Não acabamos, professor. Não acabamos mesmo. Por quê? Porque ainda falta nós determinarmos o diâmetro da haste CB, tá? Quanto tem de diâmetro essa haste aqui? E aí o exercício, deixa eu aproximar aqui para vocês, dar o zoom. O exercício fala o seguinte, que nessa haste eu tenho uma tensão admissível, de tração de 115 megapascal, certo? De 115 megapascal. Então, a gente vai dimensionar o diâmetro em cima do valor dessa tensão de tração, tá? Porque na haste não tem cisalhamento, tem tensão de tração admissível, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso, professor? Eu sei que a tensão admissível de tração vai ser a força que atua na haste, que é a força de B até C, que nós já calculamos, dividido pelo valor da área, tá? Essa haste tem seção transversal circular. Então, como que vai simplificar isso aqui, professor? A tensão admissível, né, nessa haste vai ser de 115 megapascal, igual a força que nós achamos na haste foi de, deixa eu verificar aqui, 6,67. 6,67. Então, 6,67 vezes 10 a terceira, para ficar em newton, dividido por π vezes d ao quadrado por 4. Multiplicando e isolando o valor de d, eu vou ter que o diâmetro desta haste vai ser em torno de 8,59 milímetros, ok? Então, aí sim, nós finalizamos o nosso exercício, tá? Deixa eu verificar se eu consigo enquadrar os papéis aqui para vocês tirarem print, se vocês quiserem, tá ok? Então, essa é a sequência do exercício. Primeiro,
a gente faz um diagrama de corpo livre para facilitar as equações e nós descobrirmos o valor das forças, né? Encontramos as respectivas forças e as suas resultantes, porque na hora de dimensionar esse pino, o que me interessa é a resultante das forças que agem nesse elemento. Depois eu vou dimensionando os pinos conforme o exercício e a haste conforme o exercício solicita. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Até mais.